Meus irmãos, minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os amantes e simpatizantes com a escola dominical. O objetivo do canal é te ajudar com subsídios históricos, subsídios geográficos, subsídios sociais, subsídios teológicos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar aqui para ajudar os professores e as professoras. Estaremos fazendo aqui sempre, todas as semanas, vídeos, aulas que auxiliem os professores e as professoras. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Quero te agradecer pelos teus likes, pelos teus comentários, pela tua divulgação e pelo teu trabalho aqui. Nos ajude a cada dia mais divulgar esse trabalho de auxílio ao professor e à professora. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se. Clique aí na tarja vermelha com as letras brancas escrita inscrever-se e torne-se um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos, dê um like, dê um joinha e depois você divulgue nos grupos, divulgue para os amigos. Você também pode ativar o sininho que está no seu canto direito aí. Quando você ativa o sininho, quando eu posto vídeo novo no canal, você é notificado, recebe uma notificação. Aí você corre e assiste estes vídeos em primeira mão. Você também pode ter acesso aos vídeos de trimestres passados, através das pastas chamadas playlists. Você clica nelas e está o trimestre inteiro comentado, tanto das lições dos jovens quanto das lições dos adultos. E você vai assistir, vai comentar, vai divulgar, vai compartilhar, porque assim você está ajudando a propagar o reino de Deus. Hoje estaremos estudando a segunda lição do trimestre de jovens, cujo título Desfrutando a alegria na esperança da salvação. Texto do dia: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1 e 3. Síntese: a salvação em Cristo produz esperança legítima e alegria verdadeira e capacita espiritualmente o crente a enfrentar os sofrimentos e desafios deste mundo. Primeiro tópico, ele diz assim: gerados para uma viva esperança, vida nova, esperança viva. Qual que é? Por que fomos gerados? Gerados para uma viva esperança? Porque o mundo perdeu a esperança. O texto de Paulo aos Romanos diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos pecaram. Então, nesse aspecto, ninguém tem esperança, ninguém tem perspectiva de melhora, ninguém entende nada. Por isso que Cristo ele aparece através da sua graça, justificando as pessoas. Paulo ele fala em Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Então a graça de Deus justifica o homem para esta esperança. Ele fala em Romanos 5:1, sendo justificado pela fé, é a fé que nós vamos falar na lição, fé salvífica. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando as pessoas pecaram, a perspectiva de vida acabou. É chamada depravação total. O pensamento em Deus zerou. O pensamento de mudança, a esperança não existe mais. Agora, quando somos gerados de novo, aí nós vamos entender que existe uma esperança de melhora para nós e para outras pessoas. Existe uma perspectiva de vida para a igreja, para o povo de Cristo, povo salvo, povo cristão. Existe uma perspectiva de melhora, de melhoria nesta vida. E aí nós vamos entender e caminhar por esta viva esperança. Vida nova, quer dizer, aí nós passamos a ter uma vida nova, deixamos a vida velha, aquela vida de pecado, aquela vida que corrompeu os pensamentos, que corrompeu o entendimento, que corrompeu as perspectivas,
tem que ser tirada isso da vida do cristão. Por isso que é chamado vida nova, é o regenerar, é o deixar todas aquelas atitudes, todos aqueles pensamentos que outrora embalavam a nossa alma, a nossa personalidade, nos consumiam sem esperança nestes pecados, deixar isso de lado e ter uma viva esperança agora, novos pensamentos, novas perspectivas, novos sentimentos, novas ações, porque somos nova criatura. E isto é através de Cristo. A lição diz assim, porque ele vive, podemos crer. É através da vida de Cristo, porque ele morreu. Qual que era a perspectiva dos homens, dos seres humanos, do mundo humano? Não tinha perspectiva. Todos pecaram, todos deveriam morrer. Era esta a situação do ser humano. Pecou, morreu. E mesmo com a morte, os nossos pecados não seriam perdoados e o nosso destino estava traçado. Agora, quando Cristo aparece no cenário, ele tem essa capacidade de dizer, eu vou morrer por eles, tirar o pecado destas pessoas e traçar um outro destino para ele, uma outra vida para ele. E tenho a capacidade de morrer por ele, de executar estas ações e ainda ressuscitar. Então ele exatamente fez isso, ele morreu por nosso pecado. O apóstolo Paulo até fala para os Colossenses no capítulo 1, versículo 14 por ali, dizer assim, que ele arrancou do meio de nós as cédulas que eram contra nós nas suas ordenanças. Cédulas é como se fosse uma nota de promissória, escritas dívidas. Quer dizer, todos os nossos pecados estavam escritos ali e nós morreríamos com isso. Agora ele arrancou do meio de nós, arrancou da alma e do espírito essa cédula, essa dívida, e diz, ele não deve mais nada. E ele morreu, como diz Paulo, ele cravou na cruz, quer dizer, morreu com ela, morreu por nós. Aí nos deu vida, nos deu uma nova perspectiva de vida, e ele ressuscita, cravando os pecados lá, e ele vive. Então, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós temos uma nova esperança. Porque ele vive, nós somos regenerados. É pela vida de Cristo, pela ressurreição de Cristo, é que nós somos nova criatura. Pela morte de Cristo, nós fomos perdoados. Pela morte de Cristo, o fardo que estava em nós foi arrancado. Pela morte de Cristo, o nosso pecado foi apagado. Agora, pela ressurreição de Cristo, nós temos vida. Pela ressurreição de Cristo, nós fomos ressuscitados com Ele. Pela ressurreição de Cristo, a nossa esperança está viva. E pela ressurreição de Cristo, o nosso destino está traçado, que é os céus. E ainda no último ponto do primeiro tópico, uma herança superior. Que herança é essa? A herança da salvação que nós herdamos de Cristo. Os céus que nós herdamos de Cristo. A adoção. Somos agora feito criaturas suas. Somos filhos de Deus. Primeiro porque ele criou todos. Quando os ímpios dizem assim, eu também sou filho de Deus, ele está certo. Em certos momentos ele está correto. Porque Cristo foi quem criou ele. O ímpio é criatura de Deus. Então ele é filho de Deus por criação. Agora, por adoção, só aqueles que aceitam o sacrifício, ou que receberam o sacrifício, ou que entendem, ou que creem no sacrifício de Cristo. Aí ele é filho adotivo. Então nós somos filhos de Deus duas vezes. Primeiro porque ele nos criou e segundo porque ele nos comprou. Somos dele, somos filhos dele. Nos fez criatura sua. Então essas pessoas que são ímpias, que são somente criatura pela criação, eles precisam receber a adoção, o perdão dos pecados, serem feitos filhos de Deus novamente. Segundo tópico fala da alegria da salvação. Alegria no sofrimento. Alegria da salvação. O salmista diz isso. Quando ele pecou, ele ora a Deus e diz, torna-me a dar a alegria da salvação. Porque o cristão, quando ele está salvo, ele é alegre. Ele sabe que seus pecados foram perdoados. Ele observa, ele entende, só ele sabe como que era a sua vida velha, de angústia, de sofrimento, de pecado, e tudo que ele deixou para trás e a vida que ele leva. Uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida de obediência, pautado pela palavra de Deus, sendo uma nova criatura. Isto é alegria. Não só para ele, mas para todos aqueles que o cercam, que observem que no passado ele era um indivíduo que vivia sob a escravidão, seja dos vícios, seja do pecado, seja da prostituição, seja de qualquer outra coisa. E de repente ele muda esta ação, muda de vida. Então isto é uma alegria. Agora, às vezes esta mudança
essa transformação gera sofrimento, porque o mundo conspira contra isso. O diabo conspira contra isso, e é uma guerra contra isso. O mundo lutando para trazer de volta aquelas pessoas que foram transformadas, as obras da carne dentro dele, lutando para que ele execute essas obras da carne, e o inimigo que o cerca com setas. Então, às vezes, a vida cristã é uma vida de sofrimento. Mas esta vida de sofrimento é por uma boa causa. Às vezes sofremos pelo nome de Cristo. Pedro até diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então o Espírito é quem nos fortalece. Estamos na tribulação, estamos sofrendo, estamos angustiados, porque o cristão ele não está isento disso. Ele não está blindado de não sofrer mais. Sou cristão, não sofro mais, não tenho uma angústia. Não, ele pode até sofrer, mas ele sofre diferente do ímpio, que não tem esperança e não tem o Espírito para fortalecê-lo. Nós sofremos e somos bem-aventurados porque sofremos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus nos conduz para um destino maravilhoso. Se estamos em sofrimento, em angústia, não vivemos em angústia, não vivemos contristado, como diz Paulo, mas são momentos passageiros, porque o Espírito vem nos dar a vitória e o alívio da nossa alma. Então esta é a vida do cristão. É uma vida abençoada pelo Espírito de Deus. O segundo tópico, o segundo ponto, a fé que é provada. Às vezes nossa fé é provada. Qual fé? A fé de acreditar nos dons. Às vezes pedimos e Deus resolve não responder. Às vezes a fé salvífica, ela é provada para saber se de fato estamos acreditando na salvação. Então a vida do cristão inteira em si, não é só um mar de rosa. Esse tipo de mensagem que diz assim, venha para cá, que todos os seus problemas estão resolvidos e o sofrimento será banido e agora só é alegria, só vitória, só vitória. Cristo, ele disse diferente. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo, ele diz diferente das mensagens do século XXI. Ele escreve para os cristãos que estavam em Roma, dizendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no coração. Então a vida do cristão, às vezes, é dessas questões de guerra. Muita guerra espiritual, mas também vitórias. Vitória, sempre vitória. Se nós não nos desanimarmos da fé cristã. A fé cristã nos conduz para algo que é sumamente bom, provadamente alegre, comprovada experiência com Deus, alegria do Espírito, fortalecimento no Espírito, o poder de Deus nos cerca e nos conduz para as mansões celestiais na nossa caminhada, que às vezes é uma caminhada espinhosa, mas vamos vencendo tudo, chegando diante de Deus. Maravilhosa salvação, o propósito da fé. Então a salvação é maravilhosa. Qual que é o propósito da fé? É acreditar em Cristo. Quando nós acreditamos no Filho de Deus, acreditamos nos propósitos divinos e fazemos tudo para alcançar isso, né? A fé, ela nos transforma. A fé é o crer em Cristo. Nós precisamos crer. Precisamos crer. Cristo, ele sempre desde Adão e Eva, colocou opções, deixando o livre-arbítrio. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore, né? E todas as árvores comereis, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele opta. Então assim também, nós precisamos conhecer os caminhos. Existe o caminho estreito e o caminho largo. A porta estreita e a porta larga. O céu e o inferno, o bem e o mal. Aí qual que é a nossa opção? Qual que nós vamos sendo conduzido, motivado, direcionado para escolher? Moisés, ele disse para o povo de Israel, hoje proponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Ele coloca os mandamentos, através das leis do Senhor, ele colocou a obediência e a prosperidade em decorrência da obediência às leis. Aqueles que obedecem, qual que é o fim deles? E os que desobedecem, qual que é a maldição que virá sobre eles? E ele direciona, escolha, pois, obedecer para que tenham abundância na nossa vida. Assim também é a questão da fé, ela está posta em prova, está posta em prova, está diante de nós. O que nós queremos crer? O que nós precisamos receber?
Qual que é o nosso destino para o céu? Então a fé salvífica em Cristo. O segundo ponto do último tópico, a salvação é pela graça, não é por obras. Nós não precisamos fazer nada, cumprir nada, é pela graça. Cristo achou graça diante de nós e falou: eu vou dar salvação para esses indivíduos. E concedeu a salvação. Está disponibilizada a todos, não a um grupo como alguns sugerem, alguns querem, que existe os predestinados para o céu, os predestinados para o inferno. O que a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo. Falou mundo, né? Como alguns falam, mundo selecionado. Não. É o mundo inteiro. Deus amou o mundo para que todo, não é todo o mundo seleto que já foi predestinado, mas é todas as pessoas que querem, todo aquele que crê. Então, por isso que nós temos que levar o evangelho para todas as pessoas, porque a graça chegou até eles, não é por merecimento. A salvação ela não é pelo dinheiro que você tem, pela casa que você possui, pelo carro que você anda, pela conta bancária, pela sua inteligência, pela sua raça, pela sua procedência, pela sua descendência, não é nada disso. Ela é para todos, de graça, pobre, rico, magro, feio, culto ou inculto, qualquer um. Que acreditar, ele pode ser salvo. Então é pela graça. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. As pessoas não mereciam. É como se você chegasse num presídio e está ali estuprador de criança recém-nascida. Pensa nisso. Ele estupra todas as possíveis crianças que são recém-nascidas. Então a sentença dele é 100 anos de cadeia, não tem perdão. Ele praticou, foi comprovado, já está sentenciado, mas de repente o juiz chega e falou: não, eu vou fazer um favor para você. Você não deve mais nada. Risca todas essas sentenças aí, você está liberado. Mas ele não mereceu nada, não fez nada. Ele é culpado sim, mas eu quero dar a liberdade para ele. É como se isso acontecesse conosco. Nós não merecíamos nada. As nossas atitudes são, nossa justiça é como trapo de imundícia. Quem carrega trapo de imundícia, meu irmão? Quem que guarda trapos de imundícia? Quem que presenteia os outros com trapos de imundícia? Assim é a nossa justiça. Mas o Cristo Jesus chegou e falou: não, eu quero perdoar. Mas a sentença desses miseráveis criminosos está perdoada. Mas o que vamos fazer com eles? Está livres? Estão livres. Nós estamos livres. Então esta é a graça de Deus, o favor imerecido. Não merecíamos, mas recebemos. Não precisávamos, aliás, não fizemos nada por merecê-lo, mas chegou até nós a graça de Deus. Estamos livres, estamos perdoados. Então a nossa parte é acreditar, é receber isto, é aceitar isso, é praticar a graça de Deus. E o último, a salvação profetizada. Desde Gênesis nascerá da semente da mulher um que esmagará a cabeça da serpente. E nisso nós vemos a salvação profetizada no Êxodo, a salvação profetizada no Êxodo através do Cordeiro Pascal, a salvação profetizada em Levítico através da rocha ferida de Meribá, a salvação em Números, a salvação em Deuteronômio, a salvação dos profetas falando, sobre ti virá o libertador, o Salvador virá sobre ti, pobre e necessitado. É Isaías, o profeta messiânico, dizendo: a virgem conceberá e dará à luz o filho. Então o Salvador veio prometido muitos anos antes do nascimento dele. Então a salvação foi profetizada. A salvação foi anunciada. De repente chegou Emanuel, o Deus conosco. Então, trazendo salvação a todos os homens, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é sobre isso que Pedro está esclarecendo, esses assuntos que Pedro está escrevendo aqui nesta carta, nesta segunda lição que nós estamos discorrendo. Então, professor, professora, fale sobre isso. Pense nisso, leve os alunos a refletir sobre a sua vida, sobre a salvação, sobre as cartas de Pedro, que Pedro recebe de Deus e escreve para a igreja. Então nós estamos hoje vivendo nesse período e precisamos, neste período, entender as cartas de Pedro, que são umas cartas atualíssimas, que nos direcionam para a vontade, para os propósitos de Deus, e assim nós seremos cristãos melhores. Então esta confiança que temos, ela está alicerçada na palavra de Deus. Se foi prometida, se a salvação foi anunciada, os profetas falaram, antes de acontecer, eles falaram todos os detalhes, o lugar que ele nasceria, a cidade, a família, a forma, o jeito,
todos os aspectos foram falados sobre Cristo. Mais de 300 e poucas profecias profetizadas cumpridas em Cristo. Então nos resta o quê? Acreditar nisso, que isto é a verdade. Que nós estamos no caminho certo, o caminho adequado, e mostrar para os nossos jovens esta prova da palavra de Deus em relação a Cristo, e que nós estamos inseridos neste contexto, e agora valorizar isso, evidenciar isso em nossa vida, obedecer, porque assim estaremos alcançando o céu, estaremos alcançando a esperança, estaremos alcançando a salvação, a vitória e uma vida de um futuro promissor, a vida eterna. Portanto, professor, professora, ajude-nos a conduzir os nossos jovens nesses últimos dias para um caminho que conduz ao céu, numa vida alicerçada na palavra de Deus, a um culto racional, um culto da razão, que eles saibam por que serve a Deus, quais os motivos que os levem a estar firmes na fé. E assim nós estaremos produzindo cristãos melhores, e a igreja no futuro, que estarão sendo liderada por esses jovens, será uma igreja sadia. Que Deus em Cristo te abençoe, professor e professora.